para falar sobre algo que eu particularmente acredito muito, e vocês vão também acreditar e entender um pouquinho mais sobre isso, que é a atividade física, né? O projeto Vida Saudável é um projeto que também visa isso, transformar a vida das pessoas através de informação para que vocês tenham hábitos mais saudáveis. Então, vamos partir para a aula. Vou fazer uma coisa bem dinâmica para que vocês entendam, e é bem a nossa realidade, é do dia a dia das pessoas, para a gente entender um pouquinho sobre o benefício e a importância da atividade física nas doenças vasculares. E aí vocês vão entender porque todo médico especialista fala e pergunta e questiona sobre atividade física. Mas antes de começar falando especificamente sobre a atividade física, eu quero colocar para vocês algumas informações que são relevantes para que vocês pensem e comecem a ter consciência em relação ao exercício. E aí a gente tem os fatores de risco de mortalidade global. No mundo todo, quais são os principais fatores que levam os pacientes a morrerem porque tem algum desses quesitos? E aí a gente tem 5 principais: o tabagismo, olha aí, o sedentarismo, a hipertensão, o açúcar alto e o excesso de peso. Mas o que a gente tem que considerar? O sedentarismo, ele está aí realmente colocado como segundo lugar. E nas campanhas de informação e de educação, o tabagismo vem perdendo o seu lugar, a sua posição, porque as pessoas têm diminuído o hábito de fumar. Mas a gente não diminuiu o sedentarismo, muito pelo contrário. Nessa pandemia, a gente sabe que está sendo uma grande pandemia também, essa questão do estar em casa e deixar de fazer atividade física, que é extremamente prejudicial, e isso pode ser vamos dizer assim, pode aumentar ainda mais a mortalidade futura, considerando os jovens que também estão muito sedentários. Então, o que a gente precisa fazer? Pensar no estilo de vida saudável, que são as mudanças dos hábitos. A gente não vai falar aqui de coisas que vocês não vão conseguir fazer. Alimentação, o Dr. Jorge vai falar com vocês, atividade física, o controle do estresse e a remoção dos hábitos nocivos, como eu falei, o tabagismo. E aí, por isso que todo médico pergunta se vocês praticam atividade física. Lembrando que, qual é o fator principal? É que a atividade física, ela não aumenta a expectativa de vida apenas. A gente pode ter um ganho aí de 14 anos se você deixar de ser sedentário e passar a ter uma atividade física regular, como também melhora a qualidade de vida. Por quê? Porque a mortalidade de quem é sedentário é muito mais alta, o risco de morrer é 4,5 vezes maior comparado com uma pessoa que faz atividade física. Então, a primeira dica é, gente, vocês precisam sair dessa manhã conscientes de todas as doenças vasculares e, principalmente, a partir de agora, o que você vai fazer para que você mude essa realidade do sedentarismo. E aí, entrando na nossa circulação, nosso corpo funciona como uma engrenagem, e vocês estão vendo aí uma engrenagem muito simples. Para que ela funcione, ela precisa do quê? De um óleo lubrificante. Então, toda a engrenagem vai precisar do seu lubrificante para poder funcionar. O nosso corpo não é diferente. Nós temos as artérias e as veias, que se conectam para lubrificar, nutrir os tecidos. O que mantém todos os tecidos e os órgãos vivos é o nosso sangue, porque ele leva nutrientes e leva oxigênio. Então, as artérias e as veias são conectadas por capilares. E aí, vocês vão ser apresentados, nosso corpinho humano. Olha só, nós sempre pensamos também no coração como única bomba. Por que eu coloquei esse coração e esse pulmão juntinhos? Porque, se você parar para pensar agora, olhando nessa imagem e respirar profundamente, vocês vão saber que o coração bombeia o sangue, mas para a gente ter esse simples movimento de encher e esvaziar o pulmão, a gente precisa de fluxo sanguíneo também. Então, um dos fatores que também ajuda a circulação é a própria respiração. Então, parem, pensem, respirem fundo, porque a gente vai entrar aí nessa jornada de atividade física e o nosso coração e pulmão tem que trabalhar muito bem também, além do que? Da nossa musculatura. O que ajuda a fluir esse sangue todo por todos os órgãos e sistemas são os nossos músculos. E nós temos aí músculos involuntários, como o coração, que a gente está paradinho e ele está bombeando sangue, mas todos os músculos periféricos, essa que a gente movimenta, são músculos que dependem da nossa vontade. Então, a gente precisa ter esse conhecimento e saber que cada movimento que a gente faz no nosso corpo também aumenta o fluxo de sangue. Então, se eu movimentar as pernas, eu melhoro o fluxo de sangue
nas pernas. Se eu movimento os braços, se eu movimento em termos de respiração, a gente consegue melhorar o fluxo sanguíneo no corpo todo. Então, não tem como a gente separar o sistema circulatório, por quê? Porque os vasos, eles percorrem o nosso corpo do fiozinho do cabelo até a ponta do dedinho. E para a gente fazer com que esse fluxo aconteça, a gente precisa dos movimentos involuntários, mas também dos movimentos voluntários, aqueles que os nossos músculos respondem ao nosso comando. E aí a gente utiliza muito essa imagem, que é para a gente mostrar que nós temos o coração bombeando sangue para as extremidades, nós temos o pulmão, que a cada vez que a gente enche esse pulmão de ar e esvazia, ele também faz uma troca de oxigênio e nutrientes, também precisa de um fluxo sanguíneo maior, e nós temos aqui o sistema periférico, que são todos os músculos que, ao movimentar, a gente aumenta o fluxo sanguíneo ali. Vocês vão ter, ao longo da nossa manhã, os outros profissionais, colegas, falando que praticamente toda doença vai precisar de uma atividade física. Por quê? Porque ela aumenta a nutrição do tecido e a oxigenação dele. Para quê? Para que mantenha ele vivo. Mas todo mundo conhece muito a bomba da panturrilha, eu não podia deixar de falar dela, que é um dos músculos importantes, a musculatura da panturrilha, para o retorno do sangue. Se a gente tem o coração, o pulmão ajudando a bombear o sangue pelas artérias para todas as extremidades, a gente tem a panturrilha lá embaixo, ajudando a impulsionar esse sangue de volta. Mas a gente não pode deixar de lembrar que não é só a panturrilha. Nós temos uma musculatura de todo o membro inferior que é envolvida nesse processo de retorno do sangue. E aí, não só a panturrilha, mas musculatura de coxa e todas as outras bombas musculares. Então, partindo agora para o nosso conceito de atividade física, que eu tenho certeza que vocês vão sair daí super animados para fazer alguma coisa, que já é sábado. A gente tem atividade física como aquela atividade que promove qualquer gasto energético. Então, eu quero passear no bosque, eu quero subir uma escada, eu trabalho, mas eu movimento muito no meu trabalho, eu trabalho andando a pé. Tudo isso é uma atividade. Por quê? Porque promove um gasto calórico, promove um gasto de energia. Mas a gente fala também do exercício, da atividade que é planejada. Então, o exercício ele passa a ser uma subcategoria. O paciente deixa de ser sedentário quando ele passa a executar uma atividade física regular, mas ele pode melhorar o condicionamento cardiovascular quando ele começa a fazer uma atividade física que é um exercício planejado, com orientação profissional, com a melhora no desempenho, e aí esse exercício melhora ainda mais o nosso fluxo sanguíneo, a nossa circulação, e tem um benefício ainda maior em termos de qualidade de vida. Lembrando que, para a gente aumentar aquela expectativa de vida em 14 anos, a gente precisa fazer uma atividade física regular. Então, vocês vão ter a oportunidade de escolher qual atividade física fazer. E o que a Organização Mundial de Saúde preconiza não é muito, gente. Considerando que o nosso dia aí tem 24 horas, a gente só precisa, a recomendação mínima são 30 minutos, 5 vezes por semana. Isso é muito pouco. Cada dia tem 24 horas, a gente precisa tirar 30 minutinhos para exercitar e melhorar esse fluxo sanguíneo, melhorar o nosso sistema cardiovascular e o nosso sistema circulatório. E eu coloquei criança, que chama muita atenção, foi o que eu falei anteriormente, é que a gente pode estar diante de um quadro de aumento de mortalidade global em relação às doenças cardiovasculares. Por quê? Porque os jovens estão muito sedentários. E a necessidade de uma criança se exercitar é maior do que o adulto. Então, vejam que são 60 minutos por dia de moderada intensidade, porque a criança antigamente brincava de correr, brincava na rua, não precisava ter essa preocupação. Mas hoje em dia a gente tem um aumento da obesidade infantil e crianças muito sedentárias. Mas eu não quero que ninguém saia daqui atleta. Então, vamos falar da recomendação básica, 30 minutos, todos os dias de segunda a sexta. E o que essa atividade física, com cargas bem assimiladas, representam? O que traz de benefício? Qual é a recomendação? Né? O que significa tudo isso? A atividade física com carga bem assimilada é aquela que você executa a atividade, seja ela qualquer uma, que vocês vão ter a oportunidade de escolher, vão ter opções,
mas que vocês saiam dos 30 minutos se sentindo bem, com aquela sensação de um pouco de ofegante, um pouco cansado, mas com uma sensação de bem-estar. Consegue finalizar a tarefa, a atividade, e sai se sentindo bem, com aquela sensação de missão cumprida. Isso aí é uma carga bem assimilada. É claro que os professores da educação física têm condições de graduar tudo isso de uma forma muito detalhada, mas a gente vai entrar aqui na forma prática para que vocês saiam confiantes em fazer alguma atividade. E aí, o que traz de benefício a atividade física com carga bem assimilada? Não vou ler tudo, porque vocês já sabem o tanto de benefício que tem, mas eu frisei alguns aqui, que é o controle da pressão, o controle do peso, a imunidade, que hoje em dia o pessoal fala tanto das cápsulas e pílulas de imunidade, mas deixam de pensar num simples exercício regular. A diminuição do estresse, que é um dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares, e as melhora nas taxas. Mas vamos falar da circulação. Um dos fatores que vocês vão ter a oportunidade de entender sobre as doenças vasculares é a ação inflamatória, são as doenças que causam lesão na parede do vaso. E aí a atividade física, ela tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante, melhora o fluxo de sangue para evitar que aquele sangue coagule, no caso das tromboses. Então, aumenta a chance de oxigenar os tecidos, diminuindo os riscos de amputações. Isso aí cada um vai falar detalhadamente para vocês. Mas não tem razão da gente não melhorar o fluxo de sangue, porque uma coisa é importante que vocês saibam. Quando a gente melhora o fluxo de sangue, a gente não melhora em uma parte do membro, a gente melhora no corpo todo. E todos os nossos órgãos e sistemas sentem o benefício desse sangue cheio de nutrientes e de oxigênio. Até os ossos, que muitos pacientes falam que têm artrose, não podem se movimentar, eles precisam de um aporte sanguíneo maior. Então, é importante que a musculatura seja preparada, que o seu corpo tenha um fluxo de sangue adequado, para também melhorar o aporte para os ossos. Então, a gente tem que considerar que não só aumenta a expectativa de vida, como a qualidade de vida e o tratamento para todas as patologias, mais ainda as patologias vasculares e cardiovasculares, tá bom? E aí, também, como eu falei, não quero que ninguém seja atleta, vocês vão pensar o que são cargas bem assimiladas, então agora mal assimiladas. São aqueles exercícios que causam um desgaste muito grande, que as pessoas saem se sentindo muito fadigadas e que não conseguem executar de uma forma tão tranquila assim. Então, o que significa? Aquelas tarefas que tem que parar no meio porque está demais, exaustivo demais, como nos casos dos triatletas em competições muito intensas, e nos casos de sobrecarga de peso. Existe muita dúvida em relação à musculação, eu vou abordar sobre isso, mas todo exercício que tenha um peso muito grande, uma pressão muito grande, principalmente em pé, com as pernas para baixo, eles trazem uma pressão maior na perna, uma sobrecarga maior. Então, a orientação são sempre cargas bem assimiladas, principalmente se o paciente tem alguma doença vascular pré-existente. Exercícios bem orientados trazem um benefício muito grande. Mas cargas mal assimiladas, exacerbadas, muito impacto, podem ser prejudiciais, mais do que benéficas, tá? Então, a atividade física, a gente já sabe que é bom, todo médico pergunta, e eu fiquei me questionando por que a gente não executa. Por que muitos pacientes chegam no consultório, doutor, eu sei, mas eu não consigo fazer? Porque existe a necessidade de consciência para a prática da atividade física. Porque o benefício dela não é imediato, é um benefício a longo prazo. E aí, vendo um estudo recente, me chamou a atenção, e esse eu fiz questão de colocar aqui, que é um estudo dinamarquês, que mostrou que apenas 10 dias de sedentarismo em quem era ativo, parou de fazer o exercício, já promoveu uma diminuição no fluxo, inclusive um fluxo cerebral, visto por ressonância magnética. O que mostra que a atividade física ela tem que ser executada de forma regular, porque basta 10 dias de sedentarismo para a gente perceber que o fluxo de sangue diminui. O que isso representa, doutor? Representa que a gente pode ter uma diminuição da memória, da cognição, da atenção, pelo simples sedentarismo. E uma das grandes queixas hoje são alterações, estresse, ansiedade, alteração de sono. E será que a atividade física não seria importante para melhorar tudo isso? Melhorar o funcionamento do nosso cérebro, do nosso corpo? Então, para a gente sair do sedentarismo,
a gente precisa ter consciência, entender a importância e partir do princípio que não precisa muito, basta 30 minutos de segunda a sexta, de uma forma moderada, mas que traga aquele bem-estar, aquela sensação de prazer. E aí, eu sugiro que vocês tomem a decisão, uma decisão consciente, não que vai ser fácil, mas que vai ser extremamente benéfico para a sua saúde, e não só para o corpo, mas para a mente também. E aí eu tenho certeza que tem alguém com a gente, pensando que já faz muito exercício em casa, né? Isso aqui é um exemplo clássico, e vamos partir para o próximo exemplo, que são as donas de casa, as mulheres que trabalham muito, hoje em dia homens também, mas que fazem muito esforço no trabalho. E aí vem aquela questão, doutora, eu não preciso fazer exercício, porque eu já faço demais em casa. Gente, olha esse estudo, que eu também faço questão de apresentar para vocês. É um estudo que mostrou que a atividade física ligada ao trabalho, ela aumenta a mortalidade. Ou seja, esses exercícios que são cansativos, que são desgastantes, que a gente acha que é um esforço, ele na verdade é um esforço, mas é um esforço sem a pausa necessária, sem o descanso necessário, e geralmente eles estão associados a níveis de estresse acentuados. Diferente da atividade física que é feita com prazer, onde a gente libera substâncias que são prazerosas, a serotonina, a endorfina, e que fazem com que a circulação responda de uma forma muito melhor. Então, esses exercícios, que são aliados ao trabalho, eles tendem a aumentar a pressão arterial. Na atividade física, não. Uma atividade física regular, associada ao prazer, ela diminui a pressão arterial, como a gente viu anteriormente. Então, essa justificativa não vale mais. Para quem está aqui com a gente nessa manhã, já pode escolher alguma atividade que não seja no trabalho, tá bom? E aí vou dar a opção do que fazer. Vamos considerar a parte circulatória primeiro. Falando das bombas musculares, a gente tem que considerar sempre a musculação. Como eu falei, nossa musculatura é responsável por bombear esse sangue de volta para o coração. Enquanto o coração é um músculo involuntário, ele joga para a periferia, o que retorna todo o nosso músculo. Então, a musculação é de extrema importância, não tem impacto, e ela consegue estruturar a sua articulação. Então, mesmo quem tem problema de articulação deve procurar uma orientação física para melhorar a musculatura de forma que diminua a sobrecarga articular, e assim melhorando as bombas musculares. O ciclismo é extremamente importante, benéfico para a circulação, melhora o fluxo sanguíneo, é uma atividade que está muito associada ao prazer, quem começa a fazer o ciclismo tende a permanecer, cria isso como um lazer de fato, sem ter não deixando de ter o benefício do exercício. Então, o ciclismo é extremamente indicado, pode ser na rua, mas pode ser ergométrica, numa academia. E a caminhada. E, recentemente, hoje eu fiz uma revisão de estudos, eu colocaria, inclusive, aí a dança. O que eu quero colocar? A caminhada e a dança juntos. Porque a caminhada, no movimento de caminhar, a gente tem o bombeamento da circulação através da bomba da panturrilha. Mas o que se fizeram foi um estudo em comparação, caminhada e dança. E foi um estudo, inclusive, brasileiro. E nesse estudo se comprovou que o benefício da dança em relação ao fluxo sanguíneo, melhora dos parâmetros de pressão arterial, de retorno do sangue, é tão bom quanto a caminhada, com um diferencial. A dança tem uma adesão maior de quem pratica, e nesse estudo se mostrou que tem uma liberação maior das endorfinas, ou seja, é uma atividade que gera mais prazer até do que a caminhada. Então, hoje eu colocaria, além dessas três modalidades, colocaria aí a dança. E para quem está aí se perguntando, mas eu tenho problema articular, eu tenho problema no joelho, não posso caminhar, não consigo dançar, não tenho bicicleta, o que fazer? Eu trouxe duas alternativas excelentes para a circulação. Melhoram muito o fluxo sanguíneo, também melhoram a musculatura como um todo, lembrando daquelas bombas musculares, que é o Pilates. O Pilates, ele pode ser realizado numa academia, mas pode ser feito em casa. Hoje em dia tem muito de atividade física híbrida, professores dando aula online, ou mesmo orientação no YouTube. E vocês podem fazer a aula de Pilates em casa, deitado, sem sobrecarregar a articulação e a circulação, e movimentos
repetitivos, numa sequência, numa série de 3 de 15, já melhoram o fluxo sanguíneo, você já tem todos aqueles benefícios. E além do Pilates, a natação. Natação, o fato de estar dentro da água já melhora o retorno venoso, porque a água, ela fornece uma pressão na perna e faz com que ajude no retorno venoso. Então, claro que você pode fazer uma natação, uma orientação maior, uma maior aptidão cardiorrespiratória, mas uma simples hidroterapia, uma hidroginástica, caminhar na água, já é extremamente benéfico, principalmente para quem tem doença venosa, para quem tem insuficiência venosa e linfática. Então, isso aí vocês vão ver mais adiante também com o pessoal que vai dar esse módulo. E aí, vamos partir, então, para... Já tiveram as opções. Não consegue fazer nada. Também não tem desculpa para deixar esse fluxo sanguíneo lento. Uma das coisas, gente, que causa trombose é a lentidão do fluxo de sangue. É ficar parado. Então, se você não pode fazer nada, qual é a orientação? Deita ou senta e movimenta o pé. Esse movimento de flexão e extensão dos pés é o que faz com que a bomba da panturrilha funcione. Quando o músculo da perna, e aí podem fazer em casa, olhando para a perna agora, quando vocês fazem esse movimento, vocês contraem a musculatura de forma que impulsiona o sangue de volta para o coração. Então, nosso corpo, ele é maravilhoso e é perfeito. Não existe desculpa para ter essa circulação lenta e para ter todas as doenças cardiovasculares que a gente sabe que são altamente evitáveis. Então, eu quero saber agora o que vocês vão escolher. Está aí todas as opções para a prática de atividade física ou de exercício. E por último, nem é tão fácil, aqui está 10 quilos a mais, e depois, quando eu comecei a nadar, correr e pedalar, a minha frase para vocês é para refletirem. Se não arrumarem tempo para cuidar da saúde agora, vão ter que arrumar tempo para cuidar da doença mais à frente. Obrigada, espero que tenham gostado.